Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Ela é temida por uns, incompreendida por outros, motivo de julgamento para muita gente. Estamos falando da birra. Quem nunca viu uma criança chorando, se jogando no chão, gritando? Normalmente a cena vem acompanhada de pais meio constrangidos. Mas o que você faz nessa hora? Julga os pais da criança ou oferece ajuda? Alguns especialistas fazem questão de reforçar que a birra tem sim um lado positivo, já que mostra que a criança é capaz de mostrar o que sente. Mas como lidar com ela na hora que acontece? Deixa chorar? Acolhe? Esse é o Seus Filhos em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, estou por aqui e ela também, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís? Que sufoco! Começamos o programa com a participação da Sandra Brandão, mãe de 2 meninas, uma de 3 e outra de 4 anos, e ela conversa conosco sobre birra. As crises de birra, elas são complicadas porque você precisa lidar com aquele serzinho ali que tá tentando aprender muitas coisas sobre ele e sobre o mundo, e você também tem que tentar se regular para você não extrapolar naquele momento. Aqui é complicado porque como são duas, às vezes acontece das duas juntas terem um ataque de birra, né? Alguma situação, porque são muitas briguinhas, né? Uma com a outra por causa de um brinquedo, de uma roupa, de um copo de suco, de um copo de água. E aí acaba que a gente tem que tentar estar sempre se regulando para conseguir ajudar as crianças, né? Roseli, tem alguma receita milagrosa, alguma dica daquelas revolucionárias para lidar com a birra ou é caso a caso? Eu adoraria, Thaís, ter uma dica para os nossos ouvintes, para a Sônia. A situação da Sônia é complexa porque são 2 crianças na mesma fase de fazer birra, né? Birra, manha, aqueles ataques de descontrole. Essa é a idade que isso acontece muito e é só após os 4 anos que pode começar a diminuir se as pessoas adultas ajudarem, né? Como é que a gente pode ajudar? Realmente não dá para dizer assim, deixa chorar. Porque a birra alimenta a própria birra. Isso vai ficando difícil porque vai chegando num ponto assim que a criança não tem condições de suportar ela mesma. Então, para algumas acolher, chorar, para outras tirar a atenção do estopim, né, que provocou a birra, mudar o contexto, tudo isso pode ajudar. Mas não é garantia, porque, como você já alertou, depende muito de cada criança e do tipo de relação que tem com o responsável, mãe, pai, quem está junto na hora. Para bom entendedor, nós convidamos a neuropsicóloga Débora Moss, mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo. Na verdade, o que a gente entende como birra, né, que parece uma teimosia da criança, na verdade é a forma que a criança encontra, né, ainda imatura, né, de resistir, né, de resistência a algo que ela não está gostando. A partir do momento que ela reage dessa maneira, o que precisa é ter um adulto ali que dê essa contenção, né, e dê um norte para essa birra, né, porque é com isso que ela vai desenvolver a maturidade, nesse confronto com a realidade. É isso, Roseli, a birra ela contribui para esse aprendizado emocional? Sim, contribui bastante. É uma lição de vida, né? É claro que nas primeiras vezes que a criança faz birra, há pais e mães, inclusive, que acham bonitinho, porque é muito interessante ver uma criança batalhando do jeito que ela pode para conseguir o que ela quer ou não quer, né? Mas depois começa a ficar cansativo. E aí é preciso realmente ajudar a criança na contenção. Às vezes um abraço firme, mas amoroso. Não um abraço de raiva não, né? Ajuda a criança. E às vezes também ajuda a mostrar uma coisa totalmente diferente daquilo que ajudou a provocar a crise.
de birra. Então, a criança presta muita atenção nas outras coisas, ela pode se encantar com alguma coisa que o pai ou a mãe mostraram ou levam a criança, mas é importante, depois que passar um intervalo de tempo, conversar com a criança a respeito disso, né? Olha, você queria tal coisa, você fez isso, será que não tem um jeito melhor de você querer mostrar que quer muito aquela coisa? E a escola? Diz o quê? Conosco a professora de Educação Infantil, Sara Cristina. Ela explica que sempre tenta entender o motivo da birra para saber como lidar com o assunto. Eu, como professora de Educação Infantil, como educadora, viso muito, primeiro, antes de tudo, saber o motivo da birra. Descobrir o motivo que levou a criança a ficar daquela maneira. Muitas das vezes eu procuro primeiramente um ambiente controlado, um ambiente calmo, para que eu consiga conversar, para que ela venha me ouvir e eu escute ela também. Faz bem, é isso, Roseli? Procurar aquilo que a gente chama de gatilho, né, da birra, é bem interessante, porque daí a gente pode evitar algumas birras, né, quando a gente percebe que tal situação, tal contexto, ou tal objeto, brinquedo, sei lá, provoca uma birra. Eu já vi muita criança fazer birra em shopping, e realmente shopping para criança pequena é um terror, não é um passeio não, como é para muitos adultos, é um terror mesmo, né? Porque mostra tudo aquilo que a criança pode querer, mas ela não pode pegar, né? Não é dela, os pais não podem comprar. Então é preciso sim conversar, mas em geral a melhor conversa é depois que passa aquela crise, né? Ou seja, quando a criança já acalmou e já esqueceu que fez a birra. Aí é uma boa conversa que pode acontecer. Me conta uma história. Qual é a sua indicação sobre esse tema, Roseli? Eu indiquei esse livro faz muito tempo, faz anos, acho. Eu vou indicar novamente, porque eu gosto muito dele, que ele tem sugestões práticas. E é para pais e professores de educação infantil, né? De crianças com até 5 anos, que é quando mais acontece a birra. O título do livro é Já Tentei de Tudo, e está à venda, né? E é muito bem cotado por quem já leu. A birra continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Pronto, falei. Hora de ouvir a Miriam Paixão, que tem um filho de 4 anos e precisou lidar com um episódio de birra em público. Teve uma vez que a gente foi no shopping, né, para um passeio. E aí ele queria ir em um brinquedo que era 10 minutos e ele não queria sair, e depois foi mais 10. E foi aquele constrangimento, né? E aí a gente simplesmente acabou o passeio e foi embora. A gente tentou explicar a ele, né, que tudo tem limite, né? Roseli, muitas vezes, como disse aqui a Miriam, vem o constrangimento, a vergonha, a criança grita, aquele olhar julgador. Nesse caso, a gente tem que fazer aqui sempre aquela convocação à sociedade. Oferecer ajuda é muito mais eficaz do que julgar essa mãe ou esse pai que está passando por isso, né? E o incrível é que muita gente que lança esse olhar aí de responsabilização da mãe ou do pai por aquilo que a criança está passando, já passou por situações semelhantes com os próprios filhos. A gente esquece, né? Sim, sem dúvida alguma, o melhor é oferecer uma ajuda, não muito assim intrusiva, ou seja, quer que eu leve sua bolsa, carregue sua bolsa enquanto você atende ele, coisa simples, mas dizendo assim, eu estou aqui, se precisar, conta comigo. Isso é muito importante para que a mãe que passa por essa situação, que é de constrangimento, consiga dar o melhor de si para ajudar o filho a sair dessa. Roseli, há quem diga que a solução é deixar a criança chorando ali, que uma hora ela para. Outros acreditam no acolhimento, né, dessa birra, e tem gente que quer resolver a situação com pressa para acabar logo, né, com essa vergonha. E aí?
A pressa mostra talvez o constrangimento, né? Querem sair, acabar logo com a situação do próprio constrangimento e não tanto da birra da criança. É preciso paciência, é preciso firmeza, né? Sobretudo muita firmeza, amorosa, mas firmeza. Por exemplo, no caso que a gente acabou de ouvir do brinquedo no shopping, né? É preciso dar um basta para a criança, agora chega. Criança é um saco sem fundo, não tem limite, né, de saciedade para nada, né? A gente precisa ensinar esse limite de saciedade. Para fechar, Roseli, tem muitos pais que entram em contato conosco falando que os filhos, quando eram pequenos, eram ali menores, não tiveram essa fase da birra. Mas aí vai passando ali da primeira para a segunda infância e aí é o momento em que começa essa situação. É normal? Como lidar nessa faixa etária? Há crianças que não conseguem fazer birra. E a gente ouviu no começo do bloco, né, anterior, que a birra é uma maneira de a criança manifestar o que ela está sentindo. Muitas crianças não conseguiram fazer isso quando tinham 3, 4 anos e podem fazer agora. Toda a fase da infância que se pula, ela volta mais tarde. Além disso, tem essa transição da primeira para a segunda infância, que provoca um certo sofrimento na criança. Ela está deixando de ser o bebê da mamãe, do papai, e isso dói para ela. Então, isso também pode contribuir com essas crises de birra, de mãe, essas coisas. A infância é cheia de marcos de desenvolvimento e o desfraude é um deles. E para encarar essa etapa é preciso entender que é um processo e que cada criança tem um tempo único. A autonomia vem aos poucos e tudo bem se o escape acontecer, faz parte desse processo. Quando a criança já está na creche, é importante criar uma sintonia, uma comunicação para que essa fase aconteça sem ruídos. Bora conversar sobre o desfraude a partir de agora, aqui no programa Seus Filhos. Que sufoco! De Salvador, a Marise Luciano conta que o filho Samuel, de 3 anos, começou o processo do desfraude tendo algumas surpresas na primeira noite. Samuel ele tem 3 anos e eu comecei a observar que ele não fazia mais xixi durante a noite. A fralda dele amanhecia sequinha. Aí eu resolvi tirar, porque é um gasto desnecessário, né? Engraçado foi que no dia que eu tirei a fralda, eu resolvi não colocar, ele fez xixi 2 vezes. Mas mesmo assim eu não coloquei mais. E aí resolvi levar ele pro banheiro para fazer xixi. Roseli, super normal, é do jogo, acontece mesmo. E tem alguma regra geral, alguma dica geral sobre esse início do desfraude? Olha, eu diria que existe uma regra, né, geral. Antes dos 2 anos, não vale a pena, porque é assim, uma intrusão numa etapa do desenvolvimento da criança que ela precisa estar preparada, né, para entender o sinal do corpo, que é hora de fazer o número 2, é hora de fazer o número 1, procurar o banheiro. Então, antes dos 2 anos é bobagem fazer isso, não precisa, né? Depois disso, é realmente acompanhar o processo que acontece de maneira diferente com cada filho, com cada criança. Quem tem mais de um filho pode tentar lembrar aí nessa época, acontecem coisas muito diferentes e a gente tem uma mania de ficar comparando. Ah, mas o meu sobrinho foi muito mais rápido. Ah, não escapou. Nunca escapou. Não vamos comparar, as crianças são únicas e é preciso olhar diretamente para elas para poder caminhar ao lado delas nesse processo. E tem mais uma coisa importante, né? A Marisa falou que ela tirou a fralda. Se o menino não fazia mais o xixi, realmente não precisava da fralda. Por que será que ele fez xixi? Talvez porque ele tenha sentido falta da fralda, não como uma coisa de conter o xixi, mas da segurança de dormir com aquela coisa assim no corpo dele. A fralda dá segurança para a criança. E eu não sei se a Marisa conversou com o filho e explicou o processo. Isso é bom fazer também, né? Para bom entendedor. Por aqui agora, a pediatra Bruna Ituaçu.
Desfraude é um processo que a criança deixa de usar as fraldas e passa a usar o banheiro, vaso sanitário ou pinico. É importante a gente observar os sinais de prontidão dessa criança, por exemplo, interesse pelo banheiro, capacidade de controlar o xixi, de controlar o cocô, de se comunicar que quer ir ao banheiro ou não. É importante criar uma rotina e recompensar todos os progressos que essa criança tiver, se preparar para os contratempos, porque nessa fase de desfraude acontecem muito. É preciso calma, perseverança, muita paciência nessa hora, né? Exatamente. Você sabe, Thaís, que meus pais, e provavelmente os seus pais, não se preocuparam com isso, porque era muito mais natural a criança observar o que acontecia dentro de casa. Ela sempre via a mãe, o pai, os irmãos mais velhos, quem frequenta a casa ia ao banheiro e ela se interessava por ir ao banheiro. Então, quando chegava na hora e o organismo dela estava pronto, é importante respeitar o sinal, porque além do organismo, tem a prontidão emocional para isso, né? Porque, como eu disse agora mesmo, a fralda significa segurança para a criança. Aí a criança mesmo procurava o banheiro e ia. Então, hoje, quanto mais natural for o processo, melhor. É importante que a gente dê os rumos desse processo, né? A gente vai conduzindo passo a passo, sempre ao lado da criança, e sempre acolhendo quando não dá certo, porque a criança também fica frustrada quando não dá certo. E a escola? Diz o quê? Ana Cleide Soares é professora da educação infantil e reitera a importância da escola em parceria com a família nesse período do desfraude. Cada criança vivencia de maneiras diferentes, esse processo. É importante o diálogo entre os pais e a escola para que esse momento seja bastante tranquilo. Em sala, o educador passa a levar as crianças mais vezes ao banheiro, promovendo atividades lúdicas voltadas para o desfraude. E assim a criança se sente, mais segura, mais acolhida. Roseli, quando a criança frequenta, uma instituição de educação infantil nesse momento do desfraude, é importante essa comunicação? Como é que ela deve acontecer? Olha, na educação infantil é o período escolar da criança em que os pais, a família e a escola precisam ter maior intimidade na comunicação. E quando eu digo intimidade, é tranquilidade para falar o que pensam, o que esperam um do outro, e aí vai. Porque veja o desfraude, vai que a família imagina o processo de um jeito, e a escola faz de um jeito diferente, isso pode confundir a criança. Então é muito importante essa comunicação, é muito importante, por exemplo, que os pais decidam se eles vão começar a tirar a fralda um período em casa, ou se isso vai acontecer na escola. E é bom que escola e família estejam de acordo nesse momento. O desfraude continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos. Pronto, falei. Aline Sena é mãe do Conrado, de 3 anos, e é quem participa conosco. Eu fiz o desfraude do meu filho recentemente, tem alguns meses. Ele ainda tem alguns escapes, durante a noite, então o desafio é sempre convencer ele de fazer xixi antes de dormir, para não ter o escape, E aí, agora que ele já consegue controlar melhor, ele até segura bastante o xixi e acaba tendo escape por segurar muito, Então, tem essas questões, esses desafios, E é o desafio do processo. Eu quero reforçar muito essa palavra, Roseli, porque mais uma vez a gente tem que deixar a pressa de lado, deixar a impaciência de lado, as comparações, para garantir que aconteça sem estresse, para que aconteça no tempo de cada criança, e é isso que deve ser observado, Isso, no tempo de cada criança. Muitas famílias se preocupam com o valor que pagam das fraldas descartáveis, vai facilitar a vida e centram muito em si mesma, na família como um todo e não na criança. Precisa centrar a questão na criança. E além de conversar e de conduzir o processo, é importante estar preparado também para uma pequena luta de poder aí entre os pais e a criança, porque chega um momento que a criança fala: opa, peraí, esse corpo aqui é meu, eu faço xixi a hora que eu quero.
E às vezes isso é um desafio da criança para os pais. Basta não entrar nesse desafio e deixar a criança aprender a ter esse controle, porque é uma conquista enorme para ela, esse passo no desenvolvimento. Vamos navegar! E para te ajudar, tem indicação da Roseli. Conta mais, Roseli. Eu escolhi um artigo que está na internet e o título do artigo é Desfraude em 3 dias. Tudo que você precisa saber. Mas eu vou indicar um desfraude em 3 dias? Isso existe? Não existe. Vamos com calma. 3 dias são os primeiros passos. Em 3 dias, a criança precisa aprender algumas coisas para que ela comece a caminhar no processo. Esse artigo é em português de Portugal. Algumas palavras são muito diferentes, mas dá para entender. E o site é mãemequer.pt. Brincadeira é coisa séria sim na infância. Brincar faz bem para o corpo, para a mente, combate o sedentarismo, ajuda no desenvolvimento motor, cognitivo, na socialização e também na ativação da empatia. Isso sem falar que é divertido pra caramba, né? Mas estamos falando de brincar livremente e não com aqueles brinquedos que fazem tudo sozinhos ou mediado integralmente por adultos. Bora conversar sobre a importância da brincadeira aqui no programa Seus Filhos. Eu também quero falar. O Luiz Emanuel tem 10 anos e conta um pouco sobre as suas brincadeiras favoritas. As minhas brincadeiras favoritas são jogar basquete, jogar futebol, queimada, deixa eu ver o que mais. Pega-pega, esconde-esconde, brincar de Lego. Qual a importância do brincar, principalmente na infância? Nossa, é brincando que a criança aprende a respeito de tudo que ela precisa aprender nesse mundo que ela chegou aqui de repente, né? Ela precisa aprender a se entender, porque lá no útero da mãe, ela não precisava fazer nada, não precisava entender nada, ela era servida o tempo todo, mas agora ela precisa aprender a se comunicar, primeiramente com o choro, depois a comunicar as emoções, o que ela quer, o que ela não quer. A brincadeira ajuda muito a criança a aprender sobre esse mundo em que ela vive e sobre ela também, né? Porque é brincando que a criança expressa algumas emoções na própria brincadeira. E muitas dessas emoções são surpreendentes para a própria criança. E a escola? Diz o quê? Conosco a pedagoga Meire Pereira, que fala um pouco sobre a importância dessa brincadeira durante o aprendizado. A brincadeira no aprendizado da criança é algo essencial. Associar a palavra sempre a um objeto, contando uma história, sempre associando um objeto, é a forma concreta dela assimilar o conhecimento. Não existe um aprendizado na infância sem o lúdico. E muitas vezes a gente já falou aqui de reclamações de alguns adultos, pais, avós, falando, olha, mas a criança vai para a escola só para brincar. É isso mesmo, né? É isso mesmo, porque não é uma brincadeira qualquer, né? Na escola ela tem parcerias, ela faz parcerias com outras crianças, às vezes da mesma idade, às vezes de idades diferentes. E nessa comunicação entre as próprias crianças, elas constroem estratégias para as brincadeiras e criam brincadeiras novas, né? Então, é muito importante que a criança na escola, na educação infantil, brinque. E que no Fundamental 1, que ela vai começar a aprender a ler, escrever, fazer conta, que ela possa aprender brincando também, e que haja um espaço, né, para a criança brincar livremente e não só para ajudar a aprender o que ela precisa aprender. Para bom entendedor. Conosco agora o neuropediatra Eduardo Jucá. Então, na medida em que a criança brinca, além de relaxar para absorver novas informações e conhecimentos, adotar novas atitudes, ela também constrói
as suas convicções, as suas realidades, ela entra em contato com o mundo. Por isso é tão necessário estimular a criança a brincar junto com a criança. O cérebro da criança é a matéria mais nobre do universo, porque guarda em si todas as potencialidades. São tantos os benefícios. A gente falou aqui, né, de aprendizado, mas é benefício para o corpo, é o combate ao sedentarismo, é benefício, inclusive, para o desenvolvimento motor, cognitivo, ou seja, é fundamental mesmo, né? É fundamental para a saúde dos seus 3 sentidos, né? Para a saúde física, mental e social. Nossa, a brincadeira é realmente aquilo que a criança deve fazer quando ela está no mundo, é brincar. A gente já ouviu, já faz algumas décadas, mas ainda tem mãe que pensa assim, a comida não é para brincar, é para brincar também, né? É uma brincadeira específica que a criança vai fazer na hora de comer, porque daí ela também aprende a se alimentar bem, brincando com os alimentos, com o prato de comida, por exemplo. Então é permitir que a criança aprenda brincando. Tô por perto! O Vanderlei Filho tenta ao máximo passar as brincadeiras da sua infância pro afilhado. Hoje as brincadeiras são só no celular, né? Todo mundo vidrado no celular. Mas na minha época era bem diferente. A gente brincava na rua, né? E por isso eu acho que é importante, né, brincar com o meu afilhado, que é criança, até para se sociabilizar, enfim, né, descobrir o mundo, né? E tirar um pouco ele dessa tecnologia, né? Desse excesso de telas de tecnologia. E ele adora, né, brincar de esconde-esconde, por exemplo, né? Também de desenhar. Ele se diverte muito com essas atividades. Essa troca intergeracional, até durante a brincadeira, ela é muito enriquecedora, né, Roseli? E ajuda a criar memórias que vão aí nos acompanhar ao longo de toda a vida, né? Verdade, verdade. É super importante a criança brincar e se divertir com outras crianças. Mas há momentos em que é preciso que ele se relacione, a criança se relacione com os pais, com os tios, padrinhos, como a gente acabou de ouvir, né? E esse relacionamento deve e pode ser mediado pelas brincadeiras. Olha quanta memória afetiva esse padrinho que a Vanderlei está criando, né, com o seu sobrinho. Não sabemos a idade do sobrinho, do afilhado, mas é criança que adora brincar, de esconde-esconde, pega-pega. E é disso que a criança provavelmente vai se lembrar mais tarde, quando rememorar a própria infância. A importância do brincar continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos. E, Roseli, eu começo te fazendo uma pergunta importante. Tem idade para brincar ou não? O que seria da vida sem a brincadeira, né, Thaís? Verdade. Inclusive para nós, adultos, velhos, bebezinho que ainda nem sabe falar, nem sabe se comunicar direito, mas tudo pode virar uma brincadeira. Aliás, eu acho que quem tem bebê em casa pode observar isso. Às vezes o bebê passa sem querer a mão na frente do seu olho e ele começa a acompanhar aquela mão que ele não sabe que faz parte dele ainda, né? E ele acompanha como se acompanhasse um brinquedo. Ele está brincando com o olhar, com o pensamento, com essa atitude. E adultos adoram festas. Festa é uma brincadeira. E por aí vai. Vamos navegar! E aí, Roseli, sobre brincadeiras, qual é a sua indicação? Eu vou indicar uma entrevista que foi feita com o professor Lino de Macedo. O professor é pedagogo e doutor em psicologia do desenvolvimento. E ele fala nessa entrevista justamente a respeito da brincadeira, do jogo. A entrevista, o título é Lino de Macedo, Brincar para Entender a Vida. E o site é itausocial.org.br. itausocial.org.br. E a Roseli repete para a gente agora o nome do artigo. Lino de Macedo, que é o nome do professor, Brincar para Entender a Vida.
Se você quiser ouvir o nosso programa quantas vezes quiser, é só acessar o site da Band News FM, o nosso canal no YouTube ou os principais tocadores de áudio. Fique à vontade para compartilhar também. Se quiser participar por aqui, pode mandar um e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Agradeço muito a produção da Luana Pereira e do Eduardo Frumento, a sonorização do José Antônio de Araújo e agradeço também a companhia dos nossos ouvintes diariamente por aqui nas nossas colunas e também no nosso programa em versão ampliada. E lógico, meu beijo especial e carinhoso para minha companheira Roseli Saião. Um beijo para você, Roseli. Um beijo de volta, Thaís, muito carinhoso também. E sempre, muito acolhimento e carinho para os nossos ouvintes. E você já sabe, continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.